Bom dia a todas e a todos. É com enorme prazer que iniciamos o dia de hoje com uma convidada super especial, a Roberta Panico. Ela vem aqui com a gente hoje no webinar do PVE para falar sobre a perspectiva formativa no planejamento para o retorno às aulas. Roberta, eu queria te agradecer demais a sua presença, mas antes eu queria te apresentar ao público. A Roberta é pedagoga, sempre atua trabalhando diretamente ou assessorando a rede pública de ensino. Foi professora em Embu das Artes e Taboão da Serra, aqui em São Paulo, onde implantou e coordenou a educação para jovens e adultos, EJA. Atuou como formadora do programa Parâmetros em Ação e assessorou a coordenação do EJA do Ministério da Educação. Na comunidade educativa SEDAC, ela se encontra desde 2008 e passou a coordenar os projetos e publicações na área de gestão escolar e educacional e, em 2010, os arranjos de desenvolvimento da educação. Roberta, tem uma série de outras credenciais, currículo que não falta para você, mas eu queria te agradecer muito pelo convite, pela presença aqui hoje, para falar de um assunto tão importante. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui. A gente já estava planejando há um tempo, né? A minha vinda para o Web. Fico muito feliz, tenho um carinho todo especial pelo PVE, né? Afinal de contas, a gente está junto com vocês há mais de 10 anos, né? E então, para mim, é um super prazer poder conversar aqui com os gestores do PVE e de outros municípios. Bom, vim falar aqui um pouquinho da perspectiva... Roberta, só um minutinho, que eu vou apresentar o Carlos, só um minutinho. Ah, desculpa, você já ia... Que todo mundo já conhece o Carlos, assim, falar sobre o currículo dele aqui não é novidade, mas vamos lá. Carlos, ele é conselheiro, imagina. O Carlos, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb. Coordenou também a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. Atualmente é consultor educacional e trabalha conosco nos webinars que temos sugerido aqui para vocês quase que diariamente. Carlos, bom dia para você. Espero que tenha tido um ótimo final de semana. Tudo de bom. Bom dia, Carol. Bom dia, Roberta. Bom dia a todo mundo que já está conosco aqui na sala. Que bom que estamos começando mais uma semana juntos, com a oportunidade de hoje falar de formação continuada. E tenho certeza que a Roberta vai fazer uma fala sensacional. Estava conversando com ela há pouco e estou com uma empolgação grande. Vai ser muito boa essa segunda-feira, Carol. Que bom! Só antes de começar a fala da Roberta, eu queria pedir para a Ana Clara soltar a enquete. Roberta, a gente tem uma primeira pergunta que a gente solta para o pessoal participar junto com a gente. Então, a pergunta de hoje é: quais os principais desafios para organizar formações para o retorno das atividades presenciais? Então, se vocês puderem responder a essas perguntas, a gente pode, depois da fala da Roberta, voltar com os resultados e fazer uma conversa sobre eles. Bom, agora sim. Vamos lá, Roberta. Obrigada. Professor é assim, não pode ter espaço que quer dar aula, né? Bom, vamos lá. Abriu, a gente começa. Bom, vamos lá. A ideia é um pouquinho a gente falar sobre a perspectiva formativa no planejamento do retorno às aulas nesse contexto de pandemia, né? Acho que muitos de vocês devem estar pensando, né? Por que falar de formação? Tem tanta coisa para resolver, ainda tenho que pensar a formação, mas os professores não são formados, eles devem saber o que eles têm que fazer. Eu tenho um monte de outras coisas, né? Então, acho que a gente, nessa conversa, a ideia é a gente trazer luz, sim, para a perspectiva formativa dos profissionais da educação nesse contexto, como uma necessidade básica mesmo e muito necessária, porque a gente está, de fato, atuando num contexto que a gente nunca atuou, né? Então, acho que só para contar um pouquinho para vocês, assim, o SEDAC é uma instituição que atua há mais de 20 anos e a gente acredita muito na perspectiva formativa dos profissionais da educação como algo inerente à sua prática, né? E a gente tem até um lema institucional que é aprender sempre para ensinar cada vez melhor. Ou seja, a gente acredita na importância mesmo de nós, educadores, estarmos aprendendo sempre
para poder ensinar cada vez melhor os meninos e as meninas das escolas, né? Então, acho que essa é uma questão importante, por isso que a gente trouxe essa temática para a web, né? Porque eu acho que a gente vai tomando um monte de decisões nesse contexto de crise e a gente acaba colocando a formação, às vezes, ou deliberando para outras instituições fazerem, ou achando que isso pode ser resolvido depois. Então, a gente queria trazer um pouco a luz para essa perspectiva formativa também nesse contexto, tá? Então, acho que assim, nesse contexto da pandemia, né, do fechamento das escolas e do retorno que acontecerá, a gente ainda não sabe direito quando, o nosso maior desafio, de fato, é garantir o direito de aprendizagem de todas as crianças e jovens de idade escolar, né? Eu acho que a gente tem sim que cumprir a regulamentação legal, ela está sendo instituída e elaborada também com este propósito, mas a gente não pode perder de vista que as nossas decisões devem estar a serviço desta garantia, porque às vezes a gente se coloca a fazer um monte de coisa e esquece que esse monte de coisa deve servir à aprendizagem. Às vezes a gente toma decisões que não ajudam para a aprendizagem, mas é só para uma regulamentação legal e normativa do momento. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, acho que a gente tem avançado muito, a gente tem conversado com muitos municípios, com muitas secretárias e secretários, e a gente percebe que a gente tem avançado muito, mas ainda a gente tem alguns desafios, né? E o nosso maior desafio, né, considerando todas as variáveis, é reverter o ciclo do baixo aproveitamento escolar nesse contexto. E a formação dos profissionais da educação, ela é uma das possibilidades disso também. Então, olhar para a formação dos professores pensando na necessidade da gente não acirrar as desigualdades da aprendizagem, porque essa pandemia veio para acirrar essas desigualdades. Então, a gente precisa pensar mesmo no processo formativo dos profissionais, tentando reverter essa situação, né? Bom, quando a gente está falando de formação dos profissionais da educação, a gente tem que lembrar sempre de dois aspectos, né? Um que é a formação inicial e que atualmente ela está em bastante debate por conta da BNCC, né? Então, o que as universidades, na formação inicial, precisam assegurar na formação dos docentes, né? Dos profissionais da educação. E isso ainda está em muitas discussões com a BNCC, né? Porque muda-se a perspectiva, muda-se os direitos de aprendizagem, portanto, muda-se o que se pensa sobre o processo de ensino e aprendizagem. E a gente tem um pedaço que é a formação continuada, que está, sim, sob a governabilidade dos gestores, né? Então, a gente pode tomar decisões e a gente precisa tomar decisões sobre como realizá-la, né? Apesar da ausência de políticas por parte do Ministério, né? A gente precisa, não é só porque o Ministério não está apoiando ou tendo propostas de apoio aos municípios, às redes em relação à formação continuada, que a gente não tem que olhar para isso, a gente precisa sim. E quando a gente está falando da formação continuada, a gente tem que pensar na formação de professores, de coordenadores pedagógicos, de diretores e também de técnicos das secretarias de educação. Então, a formação continuada, ela só será efetiva se, de fato, secretários, governadores, prefeitos gerarem condições para que ela ocorra na rede, de forma remota ou presencial, a ser desenvolvido no contexto da prática desses profissionais, né? Então, hoje, eu acho que com a pandemia, a gente tem visto, porque antes a gente achava que formação de professores era só presencial, e não necessariamente, né? Ela também pode acontecer virtualmente, né? Bom, quando a gente pensa na formação, a gente tem que pensar quem é esse profissional da educação, né? A gente no SEDAC, a gente fica muito incomodado quando a gente escuta algumas perspectivas da formação dos educadores numa perspectiva muito técnica, né? De transferência de uma metodologia como se o outro fosse um depositório de um jeito de fazer. A gente precisa entender os profissionais da educação
como um profissional, né? Ele foi formado, ele tem conhecimentos, ele constrói conhecimentos na sua prática, e entender que ensinar é um trabalho complexo, né? Demanda conhecimento técnico, demanda competências, demanda práticas específicas e demanda autonomia, autoria e criatividade. Porque o processo de ensino-aprendizagem é lidar com pessoas e nem sempre esse processo é comum e igual a todas as relações pessoais, né? Então, para isso, para de fato a gente pensar nessa complexidade do que é ensinar, o profissional precisa ter acesso à informação, ele precisa ter tempo para reflexão, ele precisa ter tempo para planejamento, ele precisa passar por um processo de cooperação e de trabalho compartilhado, ele precisa ter estabelecimento de metas, ele precisa acompanhar e avaliar, e ele precisa se desenvolver permanentemente. Ou seja, para ser um profissional, é preciso que ele seja reconhecido como tal. E ser reconhecido como tal perpassa as questões salariais, mas também perpassa as oportunidades de formação que essa rede oportuniza a esses profissionais, né? E uma questão importante para a gente é pensar a formação dos docentes ou de qualquer outro profissional sempre numa abordagem sistêmica. O que é isso, né? A formação, ela precisa ser articulada entre os diferentes profissionais, porque as mudanças e as transformações que elas podem imprimir na prática desses profissionais, elas não permanecem e não se sustentam se tratadas de forma segmentada e isolada uma das outras. Ou seja, não adianta eu só fazer a formação dos professores. Eu preciso pensar a formação dos professores, atrelada à formação do coordenador pedagógico, que precisa apoiar esse professor, atrelada à formação do diretor, que também precisa apoiar a ação e a atuação deste coordenador e deste professor na escola, e também a formação dos técnicos da secretaria, que precisam apoiar toda essa cadeia formativa, né? Então, por isso que a gente fala que a formação ela precisa acontecer dentro de uma perspectiva sistêmica. Não é simplesmente um ator estar em formação e os outros acompanharem a formação deste, né? Porque isso também é muito comum. Então, a gente pensa um processo de formação dos professores e aí todos os outros profissionais acompanham essa formação. Só que essa formação não diz respeito à atuação do diretor, à atuação do coordenador e à atuação do técnico da secretaria, que são práticas muito diferentes das discutidas na formação dos docentes. Então, a gente precisa olhar para a formação dos docentes e pensar quais são as práticas que implicam os outros profissionais dessa cadeia formativa e eles terem formações próprias à sua prática profissional. Acho que é um pouco essa abordagem que a gente não pode perder de vista. Senão a gente gasta muito dinheiro com formação e nada fica, tudo termina, né? Bom, a gente tem algumas premissas que eu acho que são importantes quando a gente está falando da formação continuada na rede, né? Então, o primeiro que é isso, precisa haver uma engrenagem funcional e institucional para que todos os profissionais, professores, coordenadores e diretores, possam se ouvir para planejar e realizar ações com intencionalidade de acordo com as suas práticas profissionais, né? Que foi o que eu falei anteriormente. Ele precisa ser um trabalho realizado em grupo, com regularidade, com participação, com diálogo e com colaboração e cooperação. A formação, ela precisa ser no cotidiano escolar, ou seja, ela precisa envolver os contextos de trabalho das pessoas. E ela precisa ter um espaço e um tempo. Espaço, a gente está falando de espaço físico, mas também de um espaço virtual, né? Nesse contexto. E um tempo mesmo para a realização dessa formação. E acho que um ponto que eu acho que é bem importante de salientar é que cursos pontuais e palestras, elas são atualizações educativas, mas elas não se configuram como formação continuada, né? A efetiva formação continuada, ela acontece de fato no contexto da escola, né?
Então, acho que isso é bem importante, porque às vezes a gente vê muitos gestores falar, na minha rede tem muita formação, tem um monte de curso que eu realizo, proponho, palestra. Bom, isso é importante, sim, para essas atualizações. Mas o que a gente está falando aqui como formação continuada são espaços no contexto da escola para discutir as práticas desses profissionais nesses contextos, né? Então, é uma estrutura mesmo, é uma engrenagem e um funcionamento institucional que tem que acontecer nas redes. Bom, um bom profissional, acho que isso também é uma questão importante, é aquele que resolve problemas, né? Se a gente não tivesse problemas, a gente não precisaria ter diretores, a gente não precisaria ter coordenadores, a gente não precisaria ter professores, né? Às vezes a gente vê muitos diretores falando, nossa, mas eu só tenho problemas. É assim mesmo a vida, né? Ser gestor é resolver bem problemas, né? Na perspectiva do diretor, é fazer a gestão e resolver os problemas da gestão da escola com qualidade. E aí, com qualidade, a gente está falando que esses alunos aprendam, que eles permaneçam e que eles tenham acesso a essa escola. O coordenador é apoiar pedagogicamente, né, e formar permanentemente os professores, né? Então, ser o grande guardião da proposta pedagógica dessa escola, né, que ela, de fato, se efetive aí na prática dos professores e de todo o funcionamento da escola. E do professor é garantir que todos aprendam o previsto no currículo, né? Então, esses são grandes problemas que esses profissionais precisam levar para os seus espaços formativos, né? Bom, quando a gente está falando de formação continuada, a gente também está falando de vários formatos, né? A gente não existe um único formato de formação proposta, né? O que é importante é a gente estabelecer, sim, uma rotina de trabalho formativo, né? E aí a gente está falando de reuniões em grupos, a gente pode estar falando de reuniões individuais, a gente está falando de espaços de planejamento, de observação de aula e de devolutiva. Então, às vezes, o fato do coordenador pedagógico ir assistir a uma aula não é para fiscalizar, mas ele pode planejar essa aula junto com o docente, observar, às vezes, reger a aula junto com o docente e depois dar devolutivas, porque mesmo planejando, a situação em sala de aula, ela apresenta vários imprevistos, né? Então, é importante ter alguém que possa estar de fora observando para depois ajudar esse professor a ter mais consciência das tomadas de decisão diante de alguma imprevisibilidade que aconteça, né? Envolve estudos sobre temas prioritários, sobre a aprendizagem dos estudantes, envolve espaços de acompanhar e analisar de forma compartilhada a progressão das aprendizagens e também demanda a contribuição de especialistas, né? Então, acho que quando a gente está falando de uma estrutura de formação na rede, às vezes as pessoas, os técnicos daquela rede não dão conta de algumas discussões que podem ser importantes. E aí, por que não se chamar especialistas para poder subsidiar a discussão da rede em determinado assunto, né? Então, acho que são esses diferentes formatos e cursos e palestras, como a gente disse anteriormente, mas não só, né? Bom, diante desse contexto, né, da pandemia, a gente aprendeu algumas coisas, né? Então, a gente tem levantado muitas aprendizagens que esse contexto tem nos dado, também em relação à perspectiva formativa, né? E são aprendizagens que a gente acha que precisa continuar, né? A gente precisa manter. Então, a primeira delas, que eu acho que eu já fui falando um pouco nas falas anteriores, é uma estruturação da formação dos educadores virtualmente, né? A gente não aprende só quando a gente está junto, a gente aprende bastante quando a gente está junto, né? Presencialmente. Mas a gente tem visto a possibilidade de continuar a se formar no contexto da prática, desta prática hoje, né? Que é uma prática de planejamento, de atividades não presenciais, que é usando ou não a tecnologia, e tudo isso acontecendo e podendo acontecer virtualmente, né? Reuniões mesmo
equipes escolares podendo aprender e se formar coletivamente nesses espaços virtuais, né? E a gente também a gente aprendeu também compreender e auxiliar nessas formações as fragilidades dos profissionais, né? E que fragilidades são essas que se apresentaram nesse contexto, né? O uso de recursos de comunicação e interação tecnológicas, né? Que é algo que a gente deixou para trás, né? Achando que teve poucas iniciativas, na verdade, do uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, né? A gente vê muitas dificuldades mesmo dos professores, muitas vezes, em fazer uso. E aí eu estou falando professores, estou falando gestores, estou falando todo mundo, né? A gente tem feito muitas reuniões que a hora que a gente orienta para entrar numa sala virtual, alegria, né? Nossa, então eu consigo, então é possível, olha como, né? Então, essa aprendizagem a gente tem que levar, continuar investindo, né? O planejamento das aulas, considerando os usos e as potencialidades desses recursos tecnológicos, que podem sim favorecer o processo de ensino e aprendizagem, né? A gente estava num movimento em que só presencialmente a gente achava que os meninos aprendiam, e não é verdade, né? Eles podem não aprender a mesma coisa, mas a tecnologia pode potencializar, sim, algumas aprendizagens que presencialmente não se potencializa, né? A comunicação e a orientação mais próxima com os familiares também pelos meios virtuais, né? Acho que essa também é uma aprendizagem que a gente está fazendo e precisa continuar levando, né? Porque senão a gente só acha que conversa com os pais em reuniões presenciais dos pais. E não é verdade. A gente pode conversar com os pais e continuar conversando e orientando também virtualmente, como a gente tem aprendido a fazer nesse contexto. E realizar, acho que com o retorno das aulas, a gente vai ter que aprender a realizar atividades, aulas híbridas, né? Considerando espaços presenciais e atividades não presenciais, né? Porque o fato do retorno às aulas, a gente ainda vai viver um contexto de pandemia, e o que a gente tem visto acontecer em outros países é que essa volta é gradual. Então, parte dos alunos vão estar em sala, parte dos alunos não vão estar em sala e vão ter que continuar aprendendo, né? Então, neste rodízio, como que a gente pensa o planejamento das aulas de uma forma híbrida, né? Sendo que a atividade não presencial pode ser uma continuidade mesmo das atividades realizadas presencialmente, né? Então, são coisas que a gente aprendeu e vai ter que continuar investindo na formação dos profissionais, né? Bom, acho que tem um outro aspecto também que a gente vai ter que a gente está aprendendo, né, e que a gente vai ter que continuar a discutir na formação dos educadores, que é, de fato, esse retorno às aulas, né? A gente vai precisar fazer uma reflexão que esse retorno a essa nova forma, né, que o contexto aí vai se apresentar, ele não é exatamente a gente voltar do ponto que a gente parou, né? Eu acho que essa é uma discussão importante da gente fazer com os profissionais da educação, porque depois desse contexto de isolamento físico e social, a gente não está voltando igual, né, para a escola, assim como os alunos e as famílias também não estão, e aí a gente está falando isso tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista social, econômico e político, né? Nós não somos os mesmos, então não dá para a gente começar do ponto que a gente parou, né? Um novo começo, a gente tem ouvido muito essa expressão, né? Um novo começo é uma nova forma de recomeçar, né? E a gente precisa considerar muito esse novo começo, né? Mesmo porque as perdas que esse processo possa ter ocasionado, ela também não vai ser resolvida só este ano, né? A gente vai ter que pensar um planejamento da escola considerando mesmo
os anos de 2021, de 2022, como anos de importantes, né, de recuperar coisas que a gente não deu conta em 2020. Né? Então, acho que isso é um exercício mesmo de reconfiguração curricular, de reorganização, e que os professores e todos os educadores vão precisar de muita ajuda. Né? Bom, eu fiz um exercício aqui que eu queria compartilhar com vocês. O que em síntese, né? Tá compartilhando já? Tá? Em síntese, assim, repensando mesmo, né, a formação dos profissionais para o retorno às aulas, o que a gente precisa abordar, né? Qual que seria um plano de formação da equipe, né, da equipe da escola, quando a gente tiver que retornar às aulas presenciais, né? Isso é um exercício, tá? Acho que é só para dar uma ideia de alguns pontos importantes que eu estou trazendo aqui para a gente pensar juntos. Mas acho que é importante também a gente pensar nesse plano de formação e que ele comece antes do retorno às aulas, né? Acho que uma dos desafios que a gente tem aí como gestores, né, como profissionais aí das redes, é como que a gente consegue antecipar mesmo essa discussão, né, da formação ou a realização da formação dos profissionais antes do retorno às aulas. Né? A gente não precisa retornar às aulas para começar esse processo formativo. A gente precisa iniciá-lo antes, porque quando a gente voltar, a gente tem que estar mais preparados, tem que estar com uma sinergia de concepções bastante alinhadas para que, de fato, o trabalho seja mais intencional. Né? Então, peraí que estou mudando no lugar errado. Mudou? Não. Aqui. Então, eu só vou apresentar para vocês essa proposta, né? Então, quando a gente está falando... Tá pequenininho. Se você conseguir mudar o modo de exibição para ficar grande na tela, que está aparecendo só tela metade. cheia. Tela cheia. Melhorou? Isso, ficou bacana. Tá. Então, quando a gente está falando desse processo formativo, acho que a gente precisa ter muita clareza de que ele serve neste momento, e assim em outros também, mas especialmente neste momento, para a gente garantir a aprendizagem equitativa dos estudantes, né? Porque a gente viu que esse momento, esse contexto do Covid, da pandemia, está acirrando ainda mais essas desigualdades nas possibilidades de aprendizagem, né? Sejam elas pelos percursos individuais de cada estudante, seja pelos acessos que esses estudantes estão conseguindo ter dos materiais e das atividades à distância. Então, o que a gente precisa pensar é que a formação precisa garantir essas aprendizagens de forma mais equitativa. Essa é a grande missão e a grande necessidade de pensar o processo formativo dos profissionais. E aí, o que eu pensei, o que eu trouxe para vocês, são duas abordagens, né, que eu acho que a gente precisa ter bastante clareza desse processo formativo. Uma abordagem que é de saúde pública e mental e que precisa envolver toda a equipe escolar, né? Então, quando a gente falar da formação dos profissionais, a gente precisa pensar sempre nessa abordagem da saúde mesmo, né? E de tudo que isso implica como práticas de cada um dos profissionais dentro da escola, né? Então, a gente está falando de normativas e protocolos, então a gente precisa conhecer, discutir juntos esse parecer do Conselho Nacional de Educação número 5, ler junto, saber o que ele está dizendo, o que ele implica na nossa atribuição, o que ele implica na rotina da escola, nas atribuições de cada um, e todas as normativas mesmo, né, da Organização Mundial de Saúde, as normativas do Estado, enfim, a gente precisa ter um espaço de poder discutir essas normativas, né? Uma outra coisa que implica a formação nessa abordagem da saúde é o acolhimento,
né? Como a gente vai pensar o acolhimento dos estudantes e familiares, e aí a gente não está falando num acolhimento como é o acolhimento no início do ano letivo, em que a gente recebe, faz uma programação diversificada para a primeira semana de aula. Não, a gente está falando de um impacto que teve bastante forte, né, na vida dessas crianças e jovens e das suas famílias, e nas nossas vidas também, né, na perspectiva de saúde, de luto, de economia, enfim, de tudo. E a gente precisa pensar essa retomada das aulas como uma retomada de fato de acolhimento permanente, né? Então, o que a gente vai pensar e planejar numa perspectiva de curto prazo, mas também de médio e longo prazo, né? Porque é uma volta, é um retorno diferente, né? Como eu disse anteriormente, não somos os mesmos. Então, como que a gente cuida disso, né? E quais são as ações e qual o planejamento da escola para esse cuidado, né? De repente, será que não é interessante as escolas pensarem em um projeto institucional? Né? O projeto institucional é diferente de um projeto didático, né? O projeto didático é um projeto que acontece no contexto da sala de aula. Um projeto institucional está ligado a uma intencionalidade da instituição, né? Então, será que envolve todos os profissionais, envolve os estudantes, a comunidade? Como que a gente pode pensar a elaboração de um projeto institucional, as ações que precisam acontecer ao longo da retomada das aulas desse ano, talvez até do ano que vem, para envolver de fato todos com essa questão do acolhimento, né? A gente também precisa planejar e discutir a organização dos tempos e dos espaços da escola, né? Muito pautadas por essas normativas e protocolos, também criar um protocolo da escola. Então, mais do que vir com um protocolo pronto, talvez seja construir esse protocolo junto com a equipe escolar, pode ser um processo bastante formativo, né? Com representantes do conselho escolar, por que não das famílias e também dos estudantes, né? Porque a melhor linguagem para os jovens é dos próprios jovens, né? Então, por que não trazer esses representantes para discutir junto com a equipe da escola esse protocolo da escola da retomada das aulas e assim eles também serem as pessoas que podem divulgar e comunicar esses protocolos, fazer as outras pessoas entenderem sobre esses protocolos. Então, acho que essa é uma abordagem formativa que ela é muito necessária para esse contexto, mas não suficiente. A gente também precisa pensar numa abordagem pedagógica metodológica, né? E aí a gente está falando do envolvimento dos gestores escolares e dos professores, né? E o que a gente precisa abordar pedagogicamente com os professores e a equipe de gestores, né? A gente precisa falar dos pressupostos da educação integral da base, né? Porque a gente precisa, na verdade, reconhecer saberes dessa formação integral que vem com esses estudantes nesse contexto do isolamento social. Quer dizer, eles devem ter aprendido muitos saberes, não os mesmos saberes, e nem aprendido do mesmo jeito que a escola ensina, mas são saberes que compõem a sua integralidade. Então, a gente precisa entender o que é a educação integral para poder reconhecer esses saberes, né? Então, esse estudo precisa acontecer considerando tudo que está lá como pressupostos da base, né? E provavelmente dos currículos aí de referência dos estados e municípios. A gente também precisa trazer para essa abordagem pedagógica e metodológica os usos das tecnologias nas propostas didáticas, então um pouco isso, entender que ferramentas existem, saber usar essas ferramentas e também saber no planejamento incorporar essas ferramentas. Não porque é uma inovação, porque vai deixar a aula mais bacaninha, não, porque elas podem potencializar aprendizagens que presencialmente não potencializariam. Então, essa é uma discussão
que é muito importante, e que talvez algumas redes até precisem de especialistas, pessoas que entendam, que já façam uso, né? Ou trazer os próprios professores que já fazem uso das tecnologias nas suas propostas didáticas, né? A gente também vai ter que discutir com os professores e com os gestores escolares o planejamento de diferentes modalidades organizativas, ou seja, como que eu organizo o conteúdo curricular, né? Eu posso organizar, tem atividades que eu preciso realizar permanentemente, porque são hábitos que eu quero, então, sei lá, leitura. Então, é algo que vai acontecer permanentemente, todo dia, em todos os horários, em determinados horários, eu vou ter uma atividade de leitura compartilhada com os meus alunos. Ou projetos didáticos, quais são os projetos didáticos que podem ser realizados nos diferentes anos? Ou quais são as atividades independentes que não estão nem relacionadas a projeto, não são permanentes e nem são sequências didáticas? E quais são as sequências didáticas que os meninos precisam aprender para aprender a resolução de problemas ou para aprender alguma questão ortográfica? Então, discutir sobre as potencialidades das diferentes modalidades organizativas no seu planejamento, né? E principalmente neste planejamento que prevê, ora, alunos presencialmente, né, grupos presenciais, e ora, atividades em que eles vão continuar a fazer em casa, né, ou em outros espaços, no uso da tecnologia, porque acho que a reabertura das escolas também nos traz a possibilidade desses alunos usarem outros equipamentos públicos que tenham acesso à internet, que, portanto, tudo que ele não conseguiu adquirir ou se apropriar ou ter acesso em casa, ele pode ter no acesso dessas outras atividades, desses outros equipamentos. A avaliação diagnóstica, que eu acho que essa é uma questão bastante importante de ser discutida, né? No nosso ponto de vista, ela não é simplesmente uma única avaliação do sistema, né? Não é uma avaliação externa que vai dar conta de uma avaliação diagnóstica. Ela pode acontecer, mas ela precisa ser mais do que só esse instrumento. Ela precisa ser uma avaliação que chegue mais próxima desses estudantes, ela precisa acontecer numa perspectiva muito de escuta, né? Então a gente até ressalta a importância nesse momento de uma autoavaliação, né? Do tanto que isso é importante para que os alunos tomem consciência das aprendizagens, das suas aprendizagens e das suas necessidades de aprendizagem. Então essa é uma discussão também que precisa ser muito importante e muito fundamentada como um princípio mesmo da rede, como um princípio da escola na sua realização. A gente precisa pensar e fazer discussões importantes, que são discussões de priorização curricular, né? Porque, como eu disse, a gente não vai dar conta de tudo, então, do que a gente precisa dar conta neste ano e como que a gente replaneja isso para os anos seguintes. E também planejar atividades de apoio aos alunos que apresentem maiores dificuldades. Então, que atividades e ações, né? O que a gente vai propor mesmo, considerando diferentes necessidades, diferentes percursos, diferentes necessidades e apoios pedagógicos que os estudantes vão ter. Então, assim, um panorama geral, é isso que a gente pensa quando a gente está falando de um plano de formação dos educadores nesse contexto da pandemia, né? E ressaltando que a gente não tem que esperar o retorno às aulas para começar a fazer essas discussões, a gente já precisa começar a fazer antes do retorno, antes da abertura das escolas, tá? É isso. Podemos abrir aí para todo mundo? Com certeza, Roberta. Obrigada aí pela sua fala maravilhosa. Tem muitas perguntas aqui e muitas reflexões, né? Conforme você foi falando, as pessoas foram colocando alguns comentários. Eu trago aqui Primeiro, na verdade, eu queria pedir para a Ana Clara soltar os resultados daquela enquete, porque aí a gente consegue ter um termômetro de como é que está o público que está assistindo a gente aqui hoje. Clara, se você puder... Vamos lá. Os principais desafios para organizar formações para o retorno das atividades presenciais. Com 51% não sabemos como organizar os momentos de formação em virtude da situação de quem e quando poderá retornar ao trabalho presencial nas escolas. Depois a gente segue com 34% a equipe da secretaria ainda não planejou essas atividades. Com 23% equipes das escolas têm autonomia para definir os momentos de formação
formação. E com 21% já estamos com o cronograma de formação definido em conjunto com as equipes das escolas pronto para ser implantado. Carlos e Roberta, o que vocês acharam desses resultados? É esperado? Roberta, o que você acha? Duas coisas chamam a atenção, né? Realmente é uma dificuldade muito grande de tentar organizar algumas coisas nesse momento, porque não sabe quando e quem poderá voltar, muitos professores no grupo de risco, em algumas redes é um número um pouco mais acentuado. Evidente, há problemas e todo mundo tem que trabalhar. Mas essa pequena possibilidade que temos aqui, com um pequeno número de respostas, que já estamos com o cronograma pronto, já definido, em conjunto com as escolas, de apenas 21%, de certa forma, isso é resultado de que ainda não sabe quando voltam, mas não dá para esperar, né, Roberta? Tem que pensar já. Não são bons esses resultados, né? Na verdade, a gente esperaria que as equipes das redes já tivessem colocado essa questão da formação mais em planejamento mesmo, né? Mas é compreensível no contexto que a gente tem no Brasil ainda de se entender a importância e a relevância dos processos formativos, né? Então, é difícil mesmo. Assim, a gente tem muitas redes que ainda não têm esse tempo definido, né? Essa rotina da formação instituída, coordenadores pedagógicos que de fato assumem esse lugar de apoio pedagógico, né? Se debruçam a outras atividades e não a formação da sua equipe de professores, né? Então a gente tem aí muitos desvios mesmo. Então, assim, acho que essa conversa ela é importante exatamente porque a gente sabe que a questão dos processos formativos ainda é uma grande dificuldade das redes se estruturarem e organizarem. Num momento de crise, isso às vezes aparece como o último da lista, o que não deveria ser, na minha perspectiva, né? A gente deveria, até para conseguir ter uma unidade, ter uma efetividade e ter, de fato, uma intencionalidade pedagógica mais propositiva em relação às deficiências e às necessidades do que a gente precisa garantir para que esses meninos aprendam de forma equitativa, a gente deveria começar com esses processos, a pensar com muita antecedência sobre esses processos formativos, né? Então, aproveitando mesmo, acho que assim, a gente está remotamente, não necessariamente a equipe da escola não existe, né? A gente tem ajudado muitos diretores das escolas a retomarem o trabalho da equipe, né? Mesmo remotamente, quer dizer, e com regularidade. Então, uma vez por semana, 2 horas, toda a equipe gestora da escola se reúne e toda a equipe e os coordenadores pedagógicos com os professores também se reúnem, porque é nessa conversa e nessa união que a gente ganha forças para pensar o trabalho e não deixar cada um livre, leve e solto fazendo o que pode e o que não pode. Eu fiquei bastante surpresa numa rede em que a secretária me apontou que cada professor faz o que quer. Tem professor que está mandando as atividades, tem professor que não está. Eu falei, não é assim, né? A gente tem que garantir o básico para todos. Então, esses professores podem otimizar muito tempo de trabalho deles se eles estiverem juntos, porque não necessariamente cada um precisa planejar uma atividade diferente. O que os professores do primeiro ano estão planejando para as atividades não presenciais? E aí eles podem se reunir e pensar uma proposta juntos, né? O que os professores do segundo, do terceiro? E isso pode ser muito mobilizado pelos coordenadores pedagógicos das escolas, né? Uma coisa que essa enquete me traz assim uma luz só 23% das escolas têm autonomia para definir os momentos de formação. Essa é uma pergunta. Por quê? Por que não tem essa autonomia? Será que a gente sempre tem que esperar vir da secretaria ou do estado ou do governo federal propostas formativas para poder fazer? Será que a gente não é de fato... às vezes a gente está falando que é importante a gente entender quem são os profissionais e reconhecer esses profissionais. Nós somos profissionais.
a gente tem que estar pensando sobre esse contexto, a gente está vendo quais são as dificuldades. Vamos se juntar, vamos pensar um plano de formação, vamos ver o que esses professores precisam de ajuda e vamos começar a fazer, né? Acho que essa autonomia, ela não tem que ser esperada, ela precisa ser construída, né, pelas escolas. E as escolas têm profissionais para fazer isso, né? Então, vamos fazer. É difícil, mas eu não sei, vamos pensar junto. E aí tem uma equipe da secretaria que pode juntar esses coordenadores e juntos pensarem um plano de formação, né? E aí cada escola ajusta as suas necessidades e a sua comunidade escolar. Mas essa questão da autonomia, ela é construída, a gente não tem que ficar esperando, gente, a gente tem que fazer, né? Afinal de contas, os alunos estão aí, precisam aprender. Então, como que a gente se prepara para fazer melhor as coisas para que eles aprendam de fato, né? Então, acho que essa é uma questão que me chama muito a atenção mesmo, Carlos. Bacana. Bom, vamos às perguntas, então? Quer fazer algum comentário, Carlos, antes? Um pouquinho mais, sem cortar, Carol, desculpa, mas eu queria falar um pouquinho mais da cadeia. Eu queria depois retomar, mas vamos nas perguntas, senão a gente ocupa todo o tempo, Carol. Vai lá. Não, vamos lá, Carlos. Depois é para voltar. É que eu gostei muito. Então, é assim, essa noção que você trouxe, Roberta, de cadeia, de processo, eu achei muito legal e queria que você pudesse aprofundar, até porque eu vi alguns comentários aqui, eu queria que você pudesse voltar e retomar um pouquinho, né? A gente não pode pensar na informação como um processo estanque, único, fechado, se ele não estiver integrado ao seu desenho, que você acabou de trazer nessa reflexão importante, mas integrado dentro da secretaria também, porque ele tem que envolver todos os setores. Eu acho essencial e queria que você falasse um pouquinho mais, porque vejo que o grande segredo está aí, é nessa capacidade de enxergar a cadeia. Isso. Acho que a gente tem alguns estudos que apresentam. Tem um estudo da Beatriz Gouveia, que ela fez o mestrado dela na PUC, que ela fala um pouco dessa cadeia formativa, né? E a relação dessa cadeia para que, de fato, as coisas fiquem, né? As transformações, de fato, aconteçam. Esse é um movimento que aconteceu muito, assim, eu estou falando um pouco dentro da concepção e da perspectiva do trabalho do SEDAC, porque acho que quando o SEDAC nasce, a gente estava numa época em que os parâmetros curriculares tinham acabado de ser lançados e a gente sabia que precisava fazer a formação de professores. E a gente investiu todos os projetos na formação de professores. A gente foi vendo que só formar os professores não era suficiente, porque se eles não tiverem uma escola, uma gestão da escola, que ajude ele nos momentos de dificuldade, né? Porque é isso, não tem um jeito de fazer, eu vou lá, faço esse jeito e dá certo. Às vezes não vai dar certo, às vezes vai ter imprevisto, porque é uma relação humana ali, né, do processo de ensino e aprendizagem. Se eu não tenho uma escola que me apoie, não tenho material, não tenho um coordenador, a prática morria na praia, né? Porque o professor sozinho ele não tinha fôlego. Aí a gente foi formando o coordenador pedagógico para ajudar esse professor. Aí a gente foi vendo que não adiantava só formar o coordenador pedagógico, se o diretor começasse a demandar deles coisas administrativas e burocráticas e não deixasse tempo para que ele pudesse se aprofundar e se formar como formador de professores. Então a gente começou a formar os diretores. E aí não adiantava só formar os diretores, porque esses precisavam ter o apoio das equipes das secretarias e serem também formados e não só informados, porque é isso que acontece, né? As equipes da secretaria, quando chamam diretores, é para informar, achando que esse diretor sabe tudo. E não é verdade. É muito recente os cursos que a gente tem nas universidades de gestão escolar, né? Geralmente é um professor que saiu da sala de aula e foi para o cargo de direção. E não necessariamente porque ele era um bom professor, ele vai ser um bom diretor. Ele precisa aprender a ser um bom diretor, a fazer uma gestão da escola. Então, a equipe da secretaria precisa se responsabilizar, sim, pela formação desse diretor, né? Então, é um pouco nessa perspectiva, e nesses estudos vem apontando a necessidade de a gente pensar a formação nessa perspectiva de sistema mesmo, né? Então, sei lá, vamos pensar uma discussão que é importante,
que talvez seja essa da priorização curricular nesse contexto, né? A gente precisa definir quais são as prioridades, o que vai ser possível e necessário, considerando a avaliação diagnóstica que a gente está fazendo desses alunos, considerando a minha comunidade escolar, considerando o currículo dessa rede, né? Essa é uma discussão que não adianta ser só do professor. Ela precisa ser do professor, mas ela precisa ser do coordenador também. Ela precisa ser do diretor, porque o diretor vai ter que garantir as condições da escola, e aí a gente está falando de garantir as condições de tempo, de espaço, de materiais, para que esse currículo priorizado seja efetivado. Então, ele também precisa pensar nas práticas dele nesse contexto. E a equipe da secretaria também, porque senão a equipe da secretaria vai falar uma coisa que não está alinhada ao que a escola está planejando. Então, quais são as diretrizes da secretaria? O que precisa ser definido pela equipe da secretaria no apoio às escolas e que, portanto, essa discussão chegue na direção escolar e nos gestores para que chegue nos professores e vice-versa, né? O que a prática dos professores alimentam também toda essa cadeia ao contrário. Quer dizer, não é uma coisa só de cima para baixo, mas ela é de ambas as partes, né? Porque é isso que dá sentido e dá intencionalidade, né? Na atuação de todos para que os meninos aprendam, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante e que não é simples estruturar isso dentro de uma rede, né? Não é, porque as pessoas, os profissionais que atuam na rede não se colocam como formadores de outros, né? Parece que ser formador tem que ser sempre externo, tem que ser da universidade, tem que ser de uma consultoria. Não, a gente precisa aprender a se formar como formadores dentro de uma rede de ensino para que, de fato, a formação aconteça no contexto da escola, né? Então, é uma nova aprendizagem, é uma nova atribuição, sim, mas ela é fundamental nesse processo de formação continuada, né? Muito bom. Bom, vamos então às perguntas, né? Conforme você ia falando sobre os temas, as pessoas iam também colocando seus comentários e perguntas aqui. Então, a gente vai retomar algumas coisas que você já falou. A Elza, ela pergunta: como sugerem trabalho simultâneo, atender presencialmente quem vai para a escola e simultaneamente os que ficam em casa? Transmissão ao vivo, alternância de horários, esse é o maior dilema para organizar a volta. Isso foi quando você estava falando sobre justamente esse retorno que talvez tenha que ser rodiziado. Como você sugere que isso seja feito? Acho que esse vai ser um grande desafio de planejamento mesmo, por isso que eu acho que os professores não deviam fazer isso sozinhos, individualmente, né? É importante que eles tenham espaços coletivos de poder pensar isso juntos na escola, com a coordenação pedagógica, e a gente tem pensado muito nisso, assim. Então, eu acho que como a gente vai ter pouco tempo, a gente tem que otimizar muito bem o tempo de aprendizagem desses estudantes, né? Então, a gente pode pensar, sei lá, um projeto didático. Vou dar um exemplo, tá? De uma situação que eu acho que isso pode ser bastante visualmente ajudar, né? Então, sei lá, um projeto didático, tipo, um projeto de produção de um livro, sei lá, alguma coisa assim, certo? Bom, quando o professor planejar esse projeto, né, ele vai ter que definir que atividades são essenciais e necessárias de serem realizadas quando esses alunos ou parte desses alunos estiverem presencialmente e que outras atividades paralelas os estudantes poderão realizar em casa, com a orientação que também foi dada pelo professor. Então, sei lá, estou pensando num projeto talvez sobre animais da Mata Atlântica, em que os alunos tenham que ler muitos textos informativos, né? Quando eles estiverem em sala com o professor, ou um grupo de alunos estiverem em sala, talvez seja importante que o professor, junto com essa turma, faça a revisão dos textos, porque precisa de muita intervenção, o professor tem que estar junto, mas os meninos que não estiverem neste momento em sala presencialmente, ou podem assistir a aula virtual, porque a gente tem recursos aí do Facebook, que a aula pode ser filmada em tempo real para esses meninos acompanharem,
Ou eles podem estar fazendo uma outra atividade, que é pesquisando, construindo a ficha técnica desses animais por meio de pesquisas na internet ou pesquisas em livros, e que não demandam, de fato, um espaço presencial junto com o professor. Lógico que se tivesse presencialmente seria bom, mas é uma situação em que os meninos conseguem realizar autonomamente. E todos estão envolvidos na mesma proposta didática, né? Então, acho que isso é uma questão importante, assim, como que a gente define nesse planejamento as atividades que precisam e necessitam de ser realizadas e discutidas presencialmente e que outras atividades, que a gente diz complementares, né, podem ser realizadas de forma mais autônoma pelos estudantes nas atividades não presenciais. E como que isso vai e volta, né? Quer dizer, circula ora presencialmente, ora em casa, e como que a gente vai promovendo essa aprendizagem e esse avanço na discussão com todos os estudantes, né? Então, acho que é reinventar, né? E é reinventar um jeito que é possível, sim, né? Para que todos, de fato, aprendam o que precisa ser aprendido, né? Agora, favorece esse processo, né, Roberta, quando tem a possibilidade de construir essa interlocução com as escolas. Eu acho que cada realidade de cada escola não vai demandar inúmeras possibilidades, né? E não, às vezes, uma ou outra alternativa que se enquadra numa maior intensidade. O diálogo é importante, né? E fazer junto, né, Carlos? Porque é difícil planejar sozinho, né? Mas se eu tiver uma equipe de professores do primeiro ano que sentam, que discutem, que pensam quais são as propostas, né? Se é um projeto, qual vai ser o projeto? Vai ser como os meninos podem conversar, inclusive, sem a tutoria de um adulto sobre o projeto, né? Eles podem fazer trabalhos em grupos virtualmente, sem estar presencialmente dentro da sala, né? Acho que a gente potencializa o espaço presencial, não para ficar copiando coisas, não para ficar... Não, com atividades em que a gente tenha que colocar os meninos para pensar juntos e que é importante e imprescindível a mediação do professor, né? Porque acho que uma vez a gente fez um pouco essa pesquisa no SEDAC, a gente ficou dentro da sala de aula junto com a turma durante um período inteiro, assim. E às vezes o tempo de sala é muito ocioso, né? Porque o que acaba primeiro tem que terminar o último para começar a fazer uma coisa diferente. Porque é um tempo de cópia de coisa que está no livro, não precisa ficar copiando. Vamos aproveitar esse espaço para discutir, para pensar junto, para sistematizar, em que é imprescindível a mediação do professor. E outros que a gente pode fazer autonomamente, em casa, em outros espaços, que não é nesse espaço presencial, que agora vai estar muito reduzido mesmo, né? Bacana. Bom, vamos seguir então. Tem uma pergunta interessante aqui da Margot, da Citrosuco, que você bem conhece. Bom dia, Margot. Tenho sentido que a demanda do professor é uma crescente e nem todos os alunos estão com acesso às tecnologias. O ensino híbrido pode ser uma alternativa? Ele pode ser, principalmente agora no retorno às aulas, né? Eu acho que, por exemplo, a avaliação diagnóstica precisa envolver esse levantamento, não é só dos saberes dos estudantes, acho que é de entender quais os alunos tiveram acesso, quais os alunos não tiveram acesso, quais tiveram mais condições de realizar, quais não. Então, a avaliação diagnóstica envolve também uma escuta dos familiares, uma escuta dos estudantes, sobre esse acesso, porque é disso que isso vai ser importante para a gente definir os agrupamentos de turmas que voltam presencialmente, em quanto tempo, né? Em que dias, se alguns grupos eu preciso atender mais presencialmente do que outros, que têm acesso à internet, enfim, são decisões importantes de serem tomadas mediante esses dados na mão. Então, quando a gente está falando da avaliação diagnóstica, da discussão disso no processo formativo, ela é mais do que uma única prova, sabe? Ela é muito maior para poder, de fato, replanejar com mais intencionalidade, e de forma mais assertiva
considerando a aprendizagem mais equitativa de todos os estudantes. Que acho que isso a gente não pode perder de vista. A gente vai ficar fazendo um monte de coisa que não vai servir para nada, só para acirrar as desigualdades, na verdade. Com certeza. Bom, a Glória Teixeira, ela pergunta: bom dia a todos. Passadas as primeiras ações emergenciais, agora vamos tendo os retornos, nem sempre 100% positivos, da participação dos alunos e do acompanhamento das famílias. E é nesse contexto que a formação continuada se apresenta como uma necessidade, mas também como uma potencialidade para realizar outras ações não previstas no plano emergencial inicial. Seria possível termos nesse espaço conteúdos voltados para as equipes de professores e coordenadores também? Sim, com certeza. Tem que ter, né? Acho que é imprescindível, né? Eu acho que a gente faz uma discussão no SEDAC que é bem importante, é que assim, as relações dentro de uma rede precisam ser formativas, né? A gente sempre precisa acreditar no potencial de todos como pessoas profissionais que estão e podem se desenvolver e serem melhores profissionais, né? Então, acho que não é só quando a gente está em reunião, fazendo reunião com professores, que a gente está atuando na perspectiva formativa, né? Então, por isso que naquela abordagem de saúde pública e mental, a minha proposta é que sejam com toda a equipe escolar, inclusive com as merendeiras, com o porteiro da escola, porque vai mudar a forma, as práticas profissionais desses funcionários. Agora, uma coisa é ele saber que ele precisa fazer assim porque o diretor mandou. Outra coisa é ele saber que precisa fazer assim porque ele entende, ele participou da definição dos protocolos da escola, ele entendeu as recomendações dos órgãos de saúde para isso, né? Então, acho que essas relações formativas, elas precisam existir, porque senão fica uma mandação que ninguém entende por que está fazendo o quê, que perde a intencionalidade, perde o propósito do que por que a gente está fazendo assim e não assado, né? Então, acho que essa perspectiva, ela não pode, por isso que eu falei, a formação não é a última da lista de prioridades do que tem que ser feito nesse momento de crise. Ela devia estar lá na primeira linha da prioridade, né? Porque os processos precisam ser formativos, as relações precisam ser formativas. Eu preciso acreditar no potencial do outro, aprender a fazer melhor o que ele faz, né? Agora tem uma pergunta para os dois, Carlos e Roberta. Bom dia a todos e todas. Alguns municípios relatam que a maioria dos professores estão em licença-prêmio e, dessa forma, esses estão distantes do planejamento do retorno às aulas, assim como dos processos formativos que já acontecem desde abril. Isso não será um complicador futuro, uma vez que esses predecessores deixam de participar da construção desses processos e terão que atuar num contexto tão delicado? Gostaria que comentassem um pouquinho sobre isso. Tá sem som, Carlos. Obrigado, Roberta. Situação complicada, né, Roberta? Porque muitas vezes, diante da previsão da legislação municipal do contexto, a opção foi pela concessão da licença-prêmio. E agora, se o professor está em licença-prêmio, ele realmente não vai participar. E ao não participar, isso é uma questão complexa, porque quando o retorno dele, ele vai trabalhar com algo que, teoricamente, ele não pôde participar da construção. Mas aí eu acho que é cada rede que tem que entender o seu desafio, a sua demanda. Eu conheço rede que a única forma, e acordado com o sindicato, a única forma de conceder licença-prêmio foi agora, nesse momento. E aí o sindicato mesmo pediu e apoiou. Entretanto, o prejuízo pedagógico é impressionante. Ele não é pequeno, Roberta. Ao mesmo tempo, né, se eu tenho uma equipe da escola que está estruturando esse trabalho, né, que está planejando junto, quando esse profissional retornar, o coordenador pedagógico vai ter um trabalho, às vezes, mais individualizado, mas é possível e é necessário, né? Porque a gente acabou de falar, quer dizer, formar profissionais não é só no momento da reunião coletiva. Eu também posso formar e fazer muitas discussões individuais. Até porque quem participou, às vezes, coletivamente, às vezes pode ter mais dificuldade de implementar aquilo na sua prática do que outros
que têm mais tempo, né? Enfim, de docência. Então, esses momentos coletivos e individuais, lógico, eles são importantes para todos participarem, mas diante de uma situação dessa, o coordenador da escola ficar mais antenado de que no retorno ele vai ter que cuidar melhor de alguns professores, estar mais perto desses professores, inclusive na retomada das aulas, né? Então, acho que é isso, gente, é fazer um planejamento estratégico a partir das situações e da realidade de cada contexto. Agora, o que não dá é para deixar largado esse professor. Ele não teve, ele estava de licença, agora ele fica lá. Agora ele que se vire. Não é ele que se vire, porque atrás dele a gente tem meninos e meninas que precisam aprender. E aí o meu compromisso é com esse. Então, o que eu faço para ajudar esse professor? Né? Porque é necessário, esse é o meu papel, é o meu problema. Né? Então, como que eu me organizo na minha rotina de trabalho para poder também apoiar esses professores. Né? Bom, seguimos aqui com uma pergunta relacionada à questão da avaliação diagnóstica. Patrícia Sarmento, ela pergunta: bom dia, a avaliação diagnóstica tem que ser bem planejada para que oriente a tomada de decisão dos professores. Será que eles sabem fazer boas avaliações diagnósticas? Ela deve orientar todo o planejamento no retorno. Isso. Ela é fundamental, né? A gente precisa discutir e ampliar com os professores essa concepção de avaliação diagnóstica, né? Porque senão ela não vai servir para nada, de verdade, assim. Não adianta se eu achar que a avaliação diagnóstica é só uma prova que a secretaria está organizando e elaborando e que todos os alunos vão fazer e depois ela vai falar o que cada menino sabe e não sabe. Não é só isso. Ela pode ser isso, e é importante isso até para a rede, né? Para a equipe da secretaria ter um panorama do sistema, mas é do sistema. Eu preciso fazer uma avaliação que seja mais próxima desse estudante que é dentro da sala de aula. Né? E para isso não é um único instrumento, talvez eu tenha que planejar e definir quais seriam os instrumentos comuns a todas as turmas dos mesmos anos escolares, né, para poder ter um panorama do como está o primeiro ano, como está o segundo ano, como está o terceiro ano da minha escola, né? Observações de sala de aula, então às vezes não é só a atividade, né, feita, mas é também o olhar atento do professor, a escuta atenta do professor nas atividades, né, a escuta dessas famílias, como eu disse anteriormente, né? Então acho que é um conjunto de instrumentos que podem dar, de fato, um panorama mais real. Porque avaliar é uma foto, né? O que a gente precisa de uma avaliação diagnóstica nesse contexto são muitas fotos, para que eu consiga tomar algumas decisões em detrimento disso, né? Então, acho que é um pouco esse movimento. E acho que os professores e toda a equipe escolar tem muito a aprender nessa discussão na perspectiva formativa, né? Até de rever conceitos e concepções anteriores, né? Porque eu acho que a gente está, de fato, aprendendo muitas coisas nesse contexto e que precisam ficar, né? Então, eu acho que essa da questão da avaliação é uma muito importante, né? De ser ressignificada dentro da escola por conta desse contexto e porque precisa ser ressignificado, de fato, a avaliação dentro das escolas, né? Bom, seguimos então com a próxima pergunta da Adriana Rocha. Ela diz: estamos recebendo orientação apenas para mandar atividades dentro do calendário. Eu sinto que não tem retorno de aprendizagem. Muitos nem enviaram as atividades pedidas. Como conseguir que isso aconteça se muitos alunos sequer têm acesso à tecnologia? Uhum. Isso tem acontecido. Acho que o mais importante é a equipe gestora e os professores terem esses documentos, esses registros, né? Nominalmente. Então, o aluno XPTO tem respondido? Não tem respondido? Respondido parcialmente? Acho que ter esse panorama e esse controle mesmo, gente, ele é fundamental, né? Não dá para ter achismo. Alguns fazem, outros não. Quem faz? Quem não faz? Eu já falei com os pais desses, não falei? Falei, não adiantou? Falei, adiantou? Eu acho que todos esses, isso são registros, né? São registros importantes de serem, de fato, feitos
para a gente saber que quando se retorna, quais são as definições a partir disso, né? E é assim mesmo, porque as famílias foram pegas de surpresa, os estudantes foram pegos de surpresa, a escola foi pega de surpresa, nós, professores, fomos pegos. Não dá para a gente fazer cobranças e aí de coisas que a gente não esperava e que as famílias e os estudantes não têm condições de fazer, né? Então, agora é o que temos. Estamos fazendo, estamos sendo desafiados, estamos investindo, não estamos desistindo, não pode desistir, né? Mas ter esses registros para depois a gente pensar mesmo o que a gente pode ainda fazer por esses estudantes que nos deram poucas respostas sobre esse momento, né? Porque eles vão ter que retornar. Até uma questão que eu acho que é importante nesses registros é ficar atento a esses estudantes que não estão respondendo, porque esses podem ser os que futuramente se evadem da escola. Então, a gente já pode preventivamente, né, já antecipar que esses serão os alunos que podem evadir. E o que a gente vai fazer? Que decisões a gente vai tomar? Não só no nível da escola, mas também no nível de secretaria, porque essa é uma questão que está colocada, né, já está aí, dita que será um dos grandes problemas da gente aí daqui um pouquinho, né, de muitos estudantes que não vão retornar para a escola. Então, se a gente puder antecipar, poxa, fulano, né, aquele aluno não deu um retorno desde o dia que a escola fechou. Bom, fizemos isso, não deu certo. Esse é um aluno que pode evadir. Daí a gente tem um montante de alunos. Quantos alunos estão nessa situação? Né? Isso já pode antecipar que vai ser um problema grande de evasão dessa rede. O que a gente vai fazer? O que a gente já vai planejar para isso não acontecer? Né? Tem que ser preventivo aí. E aí eu já emendo com uma pergunta aqui, na verdade, uma colocação da Cristina Gonçalves, que ela fala, haverá necessidade de reforço escolar, não é? Justamente para esses alunos a gente já pode pensar nisso, né? Pode. E acho que a questão do reforço não é simplesmente de atividades de reforço, mas às vezes é de construir uma estrutura de reforço escolar, né? Com horários alternativos, talvez com profissionais que não sejam o próprio professor. Enfim, tem aí um desafio que é de estruturar esses espaços de reforço escolar, né? Que acho que eu chamei de apoio pedagógico no plano, mas é a mesma coisa, né? Porque tem meninos e meninas que vão precisar de mais tempo, né? Às vezes um trabalho de tutoria entre os estudantes, né? Estudantes que podem se prontificar a ter plantões de dúvidas para os colegas, porque sabem determinadas coisas melhor do que outros, e mesmo uma estrutura mesmo, como algumas redes têm de ter professor de apoio, né? Professor de recuperação, de reforço, e que atende esses alunos em outros horários, que além do horário de aula, e que podem atender virtualmente, talvez individualmente, sei lá, a gente vai ter que inventar um jeito aí de funcionar, porque mesmo a gente vai ter que repensar um jeito mesmo, né, de estruturar isso. Às vezes numa plataforma que atenda, isso também é uma coisa que pode acontecer, assim, tem algumas sequências de atividades que são percursos em que os alunos podem realizar autonomamente a depender das suas necessidades de aprendizagem, né? Então, ter percursos diferentes entre os estudantes a partir das suas necessidades. Então, sei lá, vamos pensar no ciclo de alfabetização. Eu tenho meninos ainda que não estão alfabetizados e que estão com muitas dificuldades. Então, eu vou criar um percurso de aprendizagem diferente para esses alunos do que outros, né? Que eles vão poder fazer, talvez, não presencialmente, vou chamar os pais, vou dar um kit de jogos de alfabetização, sei lá o quê, vou fazer coisas diferentes para esses alunos que precisam avançar mais em determinados conhecimentos do que outros. Então, esses percursos mais individualizados, eles são super importantes também, né? E aí você reforça uma vez mais a necessidade de que a sondagem, esta avaliação é importante, não também como uma ação única, num único momento. De novo, um processo.
porque Exato. talvez um único evento, um único ato, você não vai conseguir captar tudo, né, Roberta? Exatamente. E quando a gente está falando de apoio pedagógico, reforço escolar, a gente tem que entender que, às vezes, naturalmente, num processo de normal, vamos dizer assim, sem pandemia, às vezes, durante o ano, os alunos precisam em algum momento, de alguma ajuda. Não é que ele é do reforço o ano inteiro. Não. Às vezes, ele precisa, para aquele bloco de conteúdos, um reforço escolar. Depois que ele se apropriou, ele sai. Eu já vi algumas experiências em escolas, acho que quando a minha filha estudava, foi isso que eu achei bem interessante, assim. Tinham meninos que eram indicados para ir para um reforço, porque como eles tinham dificuldade, se adiantava no reforço as aulas que iam acontecer. Porque aí, no momento da aula, esses meninos estavam mais fortalecidos e mais capazes de responder a aula. Isso mudava toda a relação desses meninos com o processo de ensino e aprendizagem na aula regular, né? Então, não é só uma coisa de recuperar o que não foi, mas às vezes é de adiantar para eles poderem se sentir mais capazes e mais fortalecidos e entrar no mesmo ritmo dos demais, né? Então, acho que são movimentos que a gente pode planejar dentro da escola, é da governança da equipe da escola, desde que a escola tenha muita clareza do que ela está propondo e das suas intencionalidades. Por isso, o projeto político-pedagógico, né? Legal. Bom, nossa, Roberta, tem muita interação, muita pergunta. Eu vou compartilhar depois com você o chat para você ver, enfim. Já tem hashtag Volta Roberta, que tá demais. Mas eu queria, antes de qualquer... Ué, mas quando é bom, o pessoal pede. Bom, Eu queria pedir para a Ana Clara soltar a última enquete, porque aí a gente já fica tranquila, já fez essa pergunta, que é basicamente para ter uma ideia do que vocês estão achando, né? Se você já participou de outro webinar, se você já participou, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu aqui, e qual avaliação você faz dessa sessão de webinar. E aí a gente já vai precisar encerrar, porque já são 11h20, passou muito rápido, e eu vou fazer uma última pergunta a você. Tem muitos formadores, inclusive, do SEDAC, do SENTEC, participando aqui. E é uma pergunta com relação à questão de metodologias ativas. A Yara Miguel perguntando, Roberta, você poderia falar um pouco mais sobre a importância do ensino híbrido e do uso das metodologias ativas nesse momento? E aí a gente encerra o webinar com essa pergunta. Tá, joia. Em relação a esse termo, né, metodologia ativa, que veio muito junto com a BNCC, né, a gente, na verdade, gente, não existe metodologia não ativa, né, que não ativa o outro, certo? Se é uma boa metodologia, ela vai ativar o outro, não tem como não ativar, porque senão não tem aprendizagem, né? Eu acho que traz a gente tem muita bibliografia sobre isso, né? Que é exatamente em propostas de atividade que consideram na mediação a possibilidade do outro pensar, refletir e sentir parte. Agora, no processo de fato de ensino e aprendizagem, isso tem que acontecer. Porque não adianta eu estar lá falando e o outro não estar ativamente pensando sobre aquilo que eu estou falando, né? Então, a gente precisa mesmo, e às vezes a tecnologia é uma boa aliada para isso, né? Existem algumas ferramentas que ajudam nesse maior envolvimento, nesse maior engajamento, nessa atividade, né, do outro em relação à proposta, assim como também presencialmente isso é possível e é necessário, né? Porque muitas vezes o que vem essa nomenclatura metodologia ativa, porque muitas metodologias presenciais não são ativas, né? É de uma mão única, que só um fica lá falando e o outro não está nada ativado, nem cérebro, nem corpo, nem nada, né? Então, acho que essa discussão vem para provocar mesmo, né? Como que a gente mobiliza o outro, né? Traz o outro para ativar cognitivamente as suas ideias, as suas reflexões, falar sobre o que está aprendendo na situação didática, né? Então, eu acho que
é um pouco isso, assim. Lógico que tem muito mais do que isso, acho que é importante ler coisas, mas o Piaget já falava isso, né, do processo de ensino e aprendizagem, que a gente não é alguma coisa que só fique recebendo, quer dizer, para de fato a gente aprender, a gente coloca em jogo os conhecimentos que a gente tem, e quanto mais a situação didática ajudar nisso, mais ativamente eu aprendo, né? Agora não dá para aprender se não for ativamente. Então, passivamente a gente só decora mesmo para responder a questão da prova, né? Que é aquilo que a gente fazia mesmo, porque não tinha outro jeito. Mas para aprender de fato, a gente precisa acionar e ativar tudo, né? Todos os sentidos para de fato aprender. E aí, como que didaticamente, metodologicamente, eu proporciono isso, né? Porque senão, de fato, fica só se gasta tempo e não se aprende, né? E não ajuda na aprendizagem. Por isso que a formação ela é fundamental, até para a gente discutir mesmo, né? As práticas que os professores já fazem uso e o quanto que elas estão, de fato, ativando e mobilizando os estudantes para a aprendizagem e quanto que não, né? Como eu disse, uma das ações importantes de acontecer na perspectiva formativa é analisar o acompanhamento das aprendizagens. Vamos olhar. Bom, então, se o seu planejamento era isso e ninguém está aprendendo, vamos ter que repensar o planejamento, né? Talvez as metodologias não estejam ativando tanto os alunos cognitivamente para aprender. Então, vamos repensar. Então, é isso que os processos formativos precisam discutir, né? E não discutir coisas que, às vezes, o professor nem está preocupado, nem é uma questão ainda, nem é um problema didático, pedagógico para ser resolvido, mas, porque alguém falou que é bacana, tem que trazer essa discussão para a rede. Será? Né? Vamos pensar mesmo, né? Carlos, quer deixar uma última colocação, uma última palavra? Eu vejo que a gente tem muita participação, mas infelizmente o tempo é um adversário constante, né, Carol? E muita gente com muitas colocações, é muito bacana ver tudo isso e a gente realmente agradece todas as manifestações que aqui são colocadas. Mas dizer que foi ótima a conversa, extremamente esclarecedora. Eu vi um material que a Roberta preparou e à tarde ele também será distribuído. Esse material que ela mostrou aqui também, isso ajuda todo mundo a parar, a pensar, a refletir sobre as ações que precisam ser implementadas. O importante é que a gente tenha uma ação. E esta ação dela vai depender em cada rede de ensino da secretaria. E quanto mais demorar essa ação da secretaria, maiores serão os problemas à frente, maior dificuldade da gente garantir o direito de aprendizagem dos estudantes. Por isso que eu digo que é muito importante nesse momento que a gente reúna a equipe da secretaria, sente com diretores das escolas e comece a pensar, refletir a tua realidade. Bons exemplos estão aí, com certeza, mas talvez o melhor exemplo a ser implementado na sua rede é aquele que for construído em conjunto, secretaria e equipe das escolas. E para não esquecer, Carol, eu já ia esquecer, na quarta-feira teremos aqui o Dr. Silvio Grabowski, ele é da Undime São Paulo também, assessor jurídico da Undime São Paulo, aceitou nosso convite, vem falar de um tema que é importante, que está sendo acontecendo e surgindo com muita frequência, que é a judicialização da educação em tempos de pandemia. Questões relacionadas, inclusive, a matrículas e outras. E na quarta-feira teremos o Dr. Silvio participando aqui conosco. Carol, muito obrigado, Roberta. Foi show, show de bola. Gostei bastante. Estamos aí, Carol. Qualquer coisa, continua conversando. Foi incrível. A gente tem percebido, né, no decorrer do tempo, dependendo da data que a gente coloca o webinar, a gente tem uma diminuição, às vezes, da quantidade de pessoas devido às outras atribuições. Mas hoje está lotado, Roberta. A gente chegou no nosso limite aqui do Zoom. E quem está participando pelo Facebook também, enfim, muitas contribuições. Obrigada a você pela tua participação, pela disponibilidade. A gente veio ensaiando, né, essa vinda, aí não consegui um dia, mas finalmente conseguimos e eu fico muito feliz que a gente tenha trazido você aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada, Roberta. Obrigada, Carlos. A gente, então, volta a se encontrar na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. E tenham uma boa semana a todos.